Constituição foi ser escrita lá em 88, o fundamento era a cara do Brasil, era o retrato do Brasil que nós queríamos criar naquele momento. A estrutura dessa construção chamada Brasil, a fundação ou a base sobre a qual se construiria o Brasil, já existia. Então nós temos lá vários fundamentos, como vamos ver aqui. Por exemplo, democracia. O Brasil é uma democracia, pessoal? Em 88, quando nasce a Constituição, ele era uma democracia? Sim ou não? Uma democracia boa ou ruim? Não interessa. O que interessa é que ele já era uma democracia. Então, é uma realidade do Brasil a ideia de ser democrático. Então, essa ideia, democracia, não pode ser algo que nós vamos lutar para conquistar. É algo que nós já temos, o Brasil é uma democracia, e que vamos buscar aperfeiçoar no dia a dia. Tá certo? Vamos ver quais são os fundamentos, objetivos e princípios de relações internacionais. E quando a gente terminar de ver tudo isso, eu volto nesse comecinho para mostrar para vocês essa diferenciação. Tá ok? Bom, o artigo 1º da Constituição começa dizendo lá: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel de estados, Distrito Federal e municípios, constitui-se em Estado democrático de direitos e tem como fundamentos. 2 pontos e vem lá alguns incisos. Presta atenção que tem algo que a gente tem que perceber aqui, porque é muito sutil. Primeiro vem essa frase toda aí dizendo que a República Federativa do Brasil não sei o que, isso que lá, e vem assim, e tem como fundamentos. Fica parecendo que os fundamentos só vão começar depois dos 2 pontos ali do artigo 1º. Não. Já no caput do artigo 1º, eu tenho vários fundamentos. Eu tenho vários fundamentos sendo tratados. Então, vamos observar aqui comigo. 1.1, fundamentos. O artigo 1º começa trazendo para a gente um fundamento. Já na primeira frase nós temos a República Federativa do Brasil. Foram várias coisas ditas aí já. Primeiro, o primeiro fundamento que a gente traz é a forma de governo. Forma de governo. No Brasil nós temos como forma de governo a República. Arthur, eu esqueço demais essa coisa de forma de governo, forma de Estado, sistema de governo e tal, não sei o quê. Como é que eu não vou esquecer disso? Pessoal, basta entender. Forma de governo significa como um governo é formado, como se dá a formação do governo. Vamos lembrar como é que foi lá o casamento da Kate Middleton, como é que foi o casamento do príncipe Harry, não é isso? Né? Como é que foi lá na monarquia inglesa. Na monarquia inglesa, como é que as coisas funcionam? Na monarquia, para eu virar governador, para eu virar duquesa, para eu ocupar um cargo público, é necessário o quê? A decisão parte de um ponto central. Qual que é esse ponto central? A coroa inglesa. Não estou falando da rainha não, né? Estou falando assim da coroa como a casa, né, da Inglaterra. Vejam, quando vai ser nomeado um senador, essa decisão parte de um ponto só. Quando vai ser nomeado um juiz, essa decisão parte de um ponto central. Então, a formação do governo numa monarquia parte de um ponto central. Quero dizer, mono significa um, arquia, governo, monarquia. No Brasil, é assim que funciona, pessoal? Para vocês ocuparem um cargo no Tribunal de Justiça, basta serem amigos do rei, a decisão parte do rei? Não. Aqui no Brasil, a res é publicis. Ou seja, aquele cargo público, aquele cargo que está para ser ocupado, ele pertence a quem? À família real? A um ponto só? Não. Ele pertence a todo o povo. É por isso que vocês, que são donos igualmente daquele cargo, estão aqui concorrendo para ocupá-lo. Então, a formação do governo no Brasil se dá como? Ela está aberta a todos do povo. Por quê? Porque essa coisa, esse troço, para nós mineiros, né? Esse trem é de todo mundo. Então, a res é publicis. A formação do governo se dá entendendo essa ideia de que a coisa é de todo mundo e não que a coisa é de uma família só, de uma coroa só, de um imperador só e assim por diante. Tá claro isso?
Então vamos confundir forma de governo? Nunca mais, Arthur. Aprendi que forma de governo é república no Brasil. República é a forma de governo no Brasil. Cai isso? Cai. É o básico, mas cai. Bom, então o artigo 1º continua. A República Federativa do Brasil. O que é federativa? Federativa, eu estou falando sobre forma de Estado. É óbvio que eu não estou falando da forma geométrica do Estado. Ah, o Brasil é um círculo, é um quadrado, tem a forma de um coração, né, tem a forma da bruxa. Não é isso não. Eu quero saber como o Estado é formado. Mas formado em que sentido? Ele tem duas formas para ser, no sentido de organização político-administrativa. Ou ele seria um Estado centralizado, com todas as decisões partindo de um só centro de poder, ou ele é um Estado federal, com a descentralização do poder. Só para vocês entenderem, acompanhe aqui comigo, por favor. Quando o Brasil era um império, lá na época da colônia, viramos logo depois um país independente, passamos a ter um rei aqui, um imperador. Esse imperador, Dom Pedro aqui, ficava no Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil. O Brasil, ele não era dividido em estados. Ele tinha divisões, ele tinha uma divisão que, na realidade, era em capitanias hereditárias. Capitanias hereditárias. Qual que é a importância disso? A importância disso é saber que as pessoas que governavam, que estavam aqui e etc., elas não tinham um poder próprio de tomar decisões. Eles eram apenas mandatários do que o imperador mandasse fazer. Se fosse para construir uma ponte aqui, essa ordem tinha que vir do rei. Se fosse para enforcar alguém aqui, essa ordem tinha que vir do rei. Uma lei que vigorasse aqui tinha que vir desse centro de poder, e seria a mesma lei válida para todos os lugares. O que vocês estão percebendo? Estamos notando que só há um centro de emanação do poder, um centro de criação do poder, legislativo, executivo ou judiciário. Quando eu falo aqui de um governador de capitania, ele não é nada, pessoal. Ele é apenas um pau-mandado, ele é um delegatário, ele não tem poder de decisão. Depois disso, nós mudamos o Brasil e passamos a ser uma república. Mas mais que uma república, nós passamos a ser uma república federal. E quando nos tornamos federais, olha o que acontece. Nós vamos descentralizar o poder. Descentralizando o poder, olha o que vai acontecer. Agora, eu até tenho um centro de poder que cria leis, por exemplo, para o Brasil inteiro. Então, quando lá em Brasília é criada uma lei, essa lei vale para Minas Gerais, vale para São Paulo, vale para a Bahia, vale para os estados do Sul, para o Nordeste, para o Brasil inteiro, não é verdade? Um centro de poder por enquanto. Mas, no Brasil, quando há a descentralização, Minas Gerais também recebe esse poder de criar as leis. Minas Gerais vai criar leis que valem para dentro do seu território. São Paulo também vai ter o poder de criar as próprias leis no seu território. E assim vai. E no Brasil, nós somos diferentes em tanta coisa que temos até um terceiro nível de poder, que são os municípios. Belo Horizonte cria leis para Belo Horizonte, Águas Formosas cria para Águas Formosas, Betim cria para Betim, cada um criando a sua própria lei. Lembrando que além do poder de legislar, nós vamos ter também o poder de julgar, salvo para os municípios, e o poder de administrar as contas públicas, os dinheiros públicos. Então observe, numa federação, que é um dos pontos da matéria que a gente vai estudar aqui, as coisas são diferentes de um Estado unitário. O contrário para a gente aqui de Estado federal, como é o Brasil, é o Estado unitário. Unitário. As características do Estado federal, daqui a pouquinho a gente fala, vou trazer todas elas porque isso também é cobrado de vocês, tá ok? Muito bem. A República Federativa do Brasil, Brasil é o nome do Brasil, né? Formada pela união indissolúvel dos estados, Distrito Federal e municípios. Então, já no artigo 1º, já temos como princípio a noção de que
essa nova formação